Boa noite, uma boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não era um vento, não, era um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bem, eu não vou falar sobre falar em línguas, não. Eu li esse texto para mostrar para vocês que o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos de Cristo e aqueles que já o seguiam. O Espírito Santo veio e os encheu. Então, nós cristãos, quando recebemos a Jesus, que compreendemos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí é que nós nos rendemos. Nós nos entregamos a Jesus e, em consequência, o Espírito Santo vem habitar em nós, habitar mesmo. Nós somos templos do Espírito Santo. E aí, eu fico pensando, hoje à tarde eu estava refletindo sobre isso. A gente não sabe, não tem dimensão, ou se tem, não demonstra do que é isso. Sabe? Jesus subiu com o seu corpo, porque ele não foi comido por vermes. Ele subiu com o seu corpo. Então existe lá um Deus homem no céu e o Espírito Santo veio para cá, inaugurou a igreja. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. E nós às vezes nós não devemos ser, como diz, jactanciosos, não devemos ser, mas nós precisamos entender a importância de termos o Espírito habitando em nós. Um dia eu estava vindo da igreja com uma irmã e a gente passando por uma pracinha que a gente passava antes de chegar em casa, eu falei com ela: irmã, nós estamos levando Deus dentro de nós. E por que a gente não fala com as pessoas? Sabe? A gente fica achando que as pessoas não querem ouvir, mas e se a pessoa que falou para mim pensasse isso, que eu não queria ouvir? Entendeu? Então, assim, é inexplicável esse privilégio de ter Deus habitando na gente. Meu Deus, é muito bom isso. Então, eu lembro que, eu não sei se foi de fim de 2020 para 2021,
acho que começou antes, mas assim que chegou aqui na minha cidade, uma divulgação muito grande, foi o grupo Nayonari, sabe? E aí, meu Deus, os adolescentes, jovens, estavam embriagados com Nayonari. E aí só queriam vestir blusa com o nome escrito, comprar caderno, uma série de coisas que vinham com o nome Nayonari. Aí eu vi que a minha neta, hoje ela está com 13 anos, ela está com 12, eu acho. Ela falando muito, e até a outra de 7 anos também. Meu Deus, que boa! Aí eu fui lá na casa da minha filha e pedi à minha neta de 13 anos que colocasse uma música desse grupo para mim. Aí ela colocou. Aí eu ouvi, falei, olha, Letícia, o nome dela. Eu falei, olha ali, eu também já tive meus Nayonari na adolescência. Só que os grupos da minha adolescência, as músicas eram maravilhosas. Elas expressavam amor, eram maravilhosas. Gente, foi uma adolescência assim para mim. Olha, na minha casa tinha um rádio na minha adolescência. Quando a televisão chegou lá, eu já estava com 19 anos. Foi quando eu já fui para Minas, me casei. Aí eu sei que a gente ouvia o festival de música popular. A gente ouvia no rádio, ficava até o final. Mas a gente se encantava com a música que ficava em primeiro lugar. Era bonito. Não vou dizer que não era, não, porque é. Hoje a gente tem outro repertório, né? Mas acontece que aí eu fui lá, pedi ela para colocar a música e falei com ela que eu também tive meus grupos na minha adolescência e juventude, mas que eu queria dizer para ela o seguinte: podia se expressar como os Nayonari faziam, né, dançando, mas que ela não deixasse Jesus para o segundo plano. Porque eu falei, filha, Nayonari passa e Jesus não. A palavra de Deus não passará. Aí vim embora e há pouco tempo, acho que foi em novembro, eu perguntei para ela, e aí, Lê, e o Nayonari? Ela olhou assim com aquela cara para mim, como se diz, passou. Aí eu falei, pois é, eu não te falei, passa, filha, todos eles vão passar, mas assim, se você gostar, despertar em você um interesse, não é proibido ouvir, não, sabe? Você pode ouvir, mas não coloque Jesus em segundo plano. Bom, eu falei isso por causa do Espírito Santo, né? Porque uns falam assim que, lá fala que os que estavam lá, que já tinham Jesus, foram cheios do Espírito Santo, parece que eram 120 pessoas. E aí, foram cheios. E aí você fala assim, mas e aí, continua cheio? Depende. Depende de como você vive a palavra de Deus, se você a põe em prática ou não. Então, mas a gente entristece o Espírito que habita em nós, mas ele fica aí. Quando a gente restaura a comunhão, ele começa a de novo nos encher, sabe? É dom de Deus isso. Sim, era isso que eu queria dizer. E também era isso que eu queria dizer, que vocês procurem entregar a vida para Jesus, porque o que você tem para dar para Ele?
Pecado. Pecado, a gente só tem isso, a gente não tem nada para dar a ele, a não ser pecado. E ele tem vida abundante para nós, vida eterna. Depois que a gente conhece Jesus, a gente pode ter o problema que for. A paz reina. A paz reina. Às vezes a gente pode até ficar, oh meu Deus, por quê? Questionando muito, né? Mas depois a gente vê que foi para o nosso bem. Tudo que nos acontece. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que a gente deve dar graças por tudo, sabe? Não, porque aquilo vai nos fazer crescer espiritualmente aquele problema que a gente tem. Um dia eu vi um pregador dizendo assim que Deus quer oração sincera, que uma criança falou, Jesus, ai, o almoço hoje não estava bom, o almoço hoje estava tão ruim. Se a gente ouve uma criança falando isso, a gente fala, menino, você está doido? Não, ele falou o que realmente ele sentiu, né? Verdadeiramente ele sentiu. Então, a gente não pode mascarar, Senhor, agradecer o Senhor por uma coisa que você não gostou, entendeu? Seja sincero, seja verdadeiro, porque assim, ó, a Bíblia diz assim também, não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos da palavra do Senhor. E como encher? Falando entre vós com salmos, não é? Orando, sabe? Tendo comunhão com os outros. É isso que a gente tem que fazer. Amar o semelhante. E aí, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, porque me veio à memória isso hoje à tardinha, sobre essa coisa da gente ter Deus habitando em nós e a gente não, como fala, a gente não ter a dimensão disso. Não é para ninguém ficar petulante, se achando o tal, porque não é assim, na vida com Deus não é assim. Um dos discípulos perguntou para Jesus assim, quem era o maior entre eles, né? Aí Jesus falou que o maior é o servo de todos. Muito diferente do que a gente vive na Terra, né? Mas a vida com Deus é assim. Que Deus os abençoe. Dê a vocês esperança de dias melhores. Que a guerra está acontecendo, mas Deus não saiu do trono. Ele está no comando de todas as coisas. Não sabemos os seus desígnios, mas sabemos que Ele é Deus soberano, fiel, justo. A Ele toda a glória. E para vocês, uma noite cheia de sonhos agradáveis, né? Boa noite para vocês. Boa.